Olá, boa noite. Estamos ao vivo, só esperando a Dani entrar. Olha, a Dani já entrou. Boa noite, Sérgio. Pronto, só esperar. Todo mundo a postos. Estamos conectando. Estamos ficando com já com experiência, né? Agora sim, tá mais rápido, tudo sob controle. Tá me ouvindo bem? Nossa, muito bem. Você também, né? Me ouve bem? Perfeito. Ai, que bom. Então, perfeito. Podemos Então tá, esperar algumas pessoas entrarem. Deixa eu ver, né? vamos esperar. E o frio aí, hein? Monte Verde deve estar. Hoje está frio, hein, menina? Né? Garoando, neblina, mas é gostoso, né? Liga o aquecedor, acende a lareira, tá tudo certo. Ai, que horror. Tá frio aí? Tá, eu tô de blusa, um monte de blusa também com o aquecedor ligado. Pronto, resolvi. Quem inventou o aquecedor é fantástico. Né? Tem um lugarzinho no céu. A Claudinha, obrigada, amore. O João também entrou, um querido. Enquanto que... E essa noite a gente tá... eu resolvi assim, no meio da tarde hoje, né? Do tipo, nossa, vamos pedir pro pessoal divulgar a live, porque se a gente tiver mais de 50 pessoas, a gente vai doar uma cesta. Já até avisei a ONG, né? Que é a Confraria Vitória Régia. E falei, ó, se tiver mais 50, vocês vão receber uma doação, né? Legal, avisa. Né? E aí, Divulga aí. e aí a gente vamos, né, pedir para o pessoal compartilhar, porque, né, assim é uma forma de ajudar a quem está precisando, né? Eles vão ajudar as pessoas que são usuárias de drogas e não têm o dinheiro para fazer o tratamento, então eles dão esse tratamento de graça para essas pessoas, né? Olha, Kate entrou, o A Robson. Claudinha dando uma dica aí, ó. Aperta no aviãozinho e envia para as pessoas. Aperta o aviãozinho e manda para as pessoas, né? Aqui embaixo, o aviãozinho. Sim, Pessoa que entende de Instagram é outra coisa, não é mesmo? né? Ainda bem que tem, né, para ensinar pra gente. É maravilha. Ai, minha linda. Isso, Muito bom estar aqui. Ai, que bom te ver. E o assunto de hoje é a gratidão. E a gente quer desmitificar essa coisa de gratidão, porque não é assim aquela coisa espiritual, espiritualista. É uma coisa que, putz, se tiver presente no nosso dia a dia, já é extremamente transformador, né? Já é algo que vai deixar a nossa vida mais leve, né? E quando você começa a pensar, por que gratidão? Por que vida leve? Porque você vai viver de uma forma mais despreocupada. Mas por que viver despreocupado? Se você começar nos porquês, no fundo, o que é que todo mundo universalmente procura? É a felicidade, né? Então, eu percebo que a gratidão, ela é uma coisa que faz com que aflore outros excelentes sentimentos, como a tolerância, como o carinho, como o amor, né? E, puxa, todos esses bons sentimentos, eles são construtivos, né? Eles constroem coisas boas, relacionamentos bons, né? E isso faz com que realmente a gente tenha tranquilidade, tenha paz, tenha até a dita felicidade, né? O que você tem de falar sobre isso? A gratidão é uma palavra que as pessoas, como você colocou, né, na divulgação, ela é usada
de maneira aleatória, nem sem muito critério hoje. Não tem nada de errado em dizer gratidão por coisas mais singelas, mas é que as pessoas pararam de experienciar isso de fato. E é o experienciar a gratidão que a gente tem tudo isso que você falou, né? Ela acaba atingindo todas as áreas da vida de uma maneira homogênea, porque é comprovado cientificamente que quem experiencia isso tem menos estresse, né? Ou seja, a gente diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, então a gente tem uma imunidade mais fortalecida. A gratidão gera empatia, então a gente tem tendência a ser mais sociável, né? A gratidão, ela gera tranquilidade, como você falou, porque a gente entende que mesmo as coisas não saindo como planejado, existe ali um ganho dentro daquela situação, então tem vários benefícios. Né? São infindáveis, né? Uma coisa que me caiu a ficha há um tempo atrás, e eu vou até dar um crédito, porque quem, na verdade, me ajudou a fazer essa conexão foi o professor Fabiano Gomes, né, lá do Sul, lá de Porto Alegre, ele disse assim uma coisa, a falta da gratidão, ele não falou de gratidão, mas eu liguei já com a gratidão, né? A gente tem a tendência, às vezes, quando acontece alguma coisa muito legal, sei lá, eu vi esses dias mesmo, assim, um comentário de uma pessoa que eu conheço que, né, o nenenzinho dela nasceu. E aí a gente fala, ela usa uma frase bem assim: eu não mereço uma criança tão linda e perfeita. Claro que merece, sabe? E eu acho que quando você reconhece que as coisas boas são merecidas, a gratidão vem, sabe? Não importa para quem, né? Quem que me mandou essa criança linda? Não importa, eu me sinto grato por estar vivendo essa experiência legal. E isso faz com que as pessoas não vivenciem as experiências incríveis e fantásticas do tipo, eu não mereço isso, então isso vai acabar, sabe? E, né, e aí passa a vida sem curtir de verdade aquele momento incrível, né? E a gratidão, eu acho que faz com que mude essa chavinha do tipo... sabe quando acontece uma coisa assim e você fala assim, não, me belisca, não pode ser verdade, né? Claro que pode ser verdade. E seja grato por ser verdade, né? Muito interessante. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar sobre isso, Fê, é sobre a gratidão passiva e a gratidão ativa, né? Isso que você está trazendo são os eventos pontuais que acontecem na nossa vida que vale essa reflexão. Então a gente fica feliz, né, alegre, que a gratidão traz muito esse sentimento, essa emoção da felicidade. Por um filho que nasceu, um sobrinho, um neto, né? Passei no vestibular, passei na OAB, nossa, o TCC foi legal. Então são momentos que a gente sente gratidão, mas são eventuais, são eventos pontuais que acontecem que a gente tem a sensação da gratidão e, como eu falei, experiencia isso. O que acontece é que essa gratidão passiva, ela faz com que a gente corra um risco de sermos gratos pontualmente também. Então, a gente fica influenciado pelo pessimismo, por eu não mereço, porque a gente não vivencia a gratidão de uma maneira diária, né? Então, a gratidão ativa, ela é um pouquinho desafiante, é óbvio, como todas as mudanças, porque o ser humano tem a tendência a olhar mais o copo vazio do que o cheio. Então, a gente precisa parar e começar a ser grato por coisas que a gente não presta atenção e realmente fazem com que o nosso dia a dia seja mais confortável, ou a gente tenha algum aprendizado, ou situações que aconteceram que a gente não para analisar, que merece a nossa experiência da gratidão. Então eu tô aqui, meu esposo fez uma comidinha para mim, puxa vida, com tantas coisas que ele tem para fazer e na vida dele, e ele fez... Puxa vida, com tanto carinho, ou quantas pessoas trazem alguma coisa para você depois do trabalho e falam, poxa, mesmo com um dia turbulento, a pessoa pensou em mim e tá... Então a gente não para prestar atenção e nem ser grato por as coisas que nos mantêm vivo, que é a nossa respiração. Quantas coisas a gente pode agradecer um dia, poxa vida. E a gente não tem uma gratidão ativa, é sempre uma gratidão passiva, por isso esse sentimento. A gente precisa começar a ter pequenas sensações de gratidão para conseguir ter uma vida mais plena, né? Então a passiva é assim, se acontecer X, serei grato. Se não acontecer, não serei. Então são eventos pontuais. Uma amiga me ligou, não falava com ela há muito tempo. Nossa, que sensação boa, fiquei muito feliz, estou grata por isso. Mas é um evento pontual.
Né? Então, por que não ser grata pelas pessoas que estão na sua casa convivendo com você? Ou até um pequeno desentendimento que ali proporcionou um crescimento dentro de uma relação e ali vocês se acertaram. Então, quantas coisas nós podemos agradecer e nós não prestamos atenção nisso. Não. Né? Sobre as 1000 coisas que dá para agradecer, realmente, até pelas ruins, né? O professor De Rose, né, que é o meu mentor, ele fala que se não fosse por todas as dificuldades que ele passou, ele seria um professor que teria uma escolinha pequenininha lá no Rio de Janeiro e estaria agora aposentado, velho de pijama, assistindo televisão. E não aconteceu nada disso, né? Ele é cabeça de uma rede de escolas que tem no mundo inteiro e tudo por causa de dificuldades extremas que ele passou, né? Sim. E ele é grato por isso. Que ele fala que essas pessoas que foram opositores dele, putz, ajudaram ele pra caramba, fez ele crescer uma coisa que ele não iria crescer sozinho. Né? Então, até os eventos ruins, né? A gente tem que... Sempre tem. Nada é 100% bom, 100% ruim. Sempre tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Eu gosto da reflexão de que o ser humano é um eterno insatisfeito. Então, tá sempre olhando no que falta completar. Mas a gente esquece de olhar uma trajetória, né? Então, assim, no que foi válido todas aquelas situações que não deram certo conforme a sua expectativa, mas que ajudaram você a se tornar quem você é hoje, ou fizeram você crescer de alguma forma, ou te trouxe sabedoria. Então, foi um erro, foi um acerto que precisou desse ajuste para você seguir. Então, olhar para o nosso passado com mais gratidão também ajuda com que sejamos mais gratos hoje. Porque senão sempre vamos estar insatisfeitos. É óbvio que a gente quer conquistar mais coisas, avançar, alavancar. Isso faz parte da evolução. Mas a gente esquece de ser grato por nossa trajetória, né? Ser grato pelo outro contribuir com a indisposição dele, nos tornar mais tolerante. Olha quantas coisas a gente pode ter com um olhar diferente, a maneira que a gente interpreta a nossa realidade, né? E não necessariamente com os fatos, aquela pessoa tem mais sorte, ou não, é a maneira que eu olho a vida, e não é com o olhar de Poliana que eu falo, né? Com aquele otimismo inocente, que você vai olhar tudo com flores. Não, é um olhar com sabedoria, né? Com maturidade, para compreender que nem tudo é confortável, mas é válido para o seu crescimento. Que legal. Com certeza. Até se fala muito em dores do crescimento, né? Que tem coisas que não são fáceis, né? Mas a gente tem que passar por isso para crescer. Se não for assim, não tem crescimento, não tem evolução, né? E é isso. O mudar é dolorido. Mudar é dolorido, né? As pessoas querem só aquelas coisas, como você fala, de Poliana, tudo flores, né? Estou num jardim eterno. Não, existem realmente o lado não tão bom. Mas a gente, então, mudando o mindset, né? Que é uma coisa também importante, né? Só ficar naquela posição de vítima, porque só acontecem coisas ruins comigo. Não, mas espera aí, né? O que você está aprendendo com isso? Né? O que você está tirando de lição? E a gente deixa, realmente, tem aquele lado do pessimismo que não deixa a gente ver o lado positivo das coisas, só ver o lado vazio, né? E aquela eterna insatisfação, né? Só serei feliz quando eu tiver o meu carro. Aí quando você já tem o carro, não, mas agora eu quero outra coisa, então continue feliz, porque... Eterna insatisfação, eu falo disso, né? E as pessoas colocam condições para ser feliz. Só serei feliz se. Isso é uma crença. Isso você aprendeu em algum lugar lá no seu mapa mental que você acha que tem que ser assim para. E na verdade não, você que determinou assim, né? E as pessoas falam para mim, mas Dani, como é que eu faço para mudar um condicionamento? Eu sempre fui assim, mais realista. Quem é pessimista tem a tendência de dizer que é realista, né? É como eu disse, você não precisa ter um mundo de Poliana, mas você pode enxergar outra versão dessa realidade que você está vendo e tentar ajustar. Não tem como fazer diferente se você não tentar fazer diferente. Então, eu falo que nós, como treinadoras ou pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, nós não mudamos ninguém, nós não conseguimos fazer isso pelo outro. Eu falo que nós somos distribuidores de lanternas. Acende quem quer. A pessoa que tem que acender a lanterna. Não somos, eu entreguei.
Agora, e as pessoas normalmente não acendem, né? Então aí fica bem desafiante. E não é do dia para a noite, a gente já falou sobre isso. Uma mudança comportamental, ela leva um certo tempo, então tem que insistir em pequenas coisas. Não é correr uma outra maratona da noite pro dia, são pequenas tarefas que vão levar você para o seu objetivo. E isso é foco. Se eu quero ser uma pessoa mais grata ou enxergar a vida de uma maneira diferente, eu tenho que parar e prestar atenção. Porque a gratidão, Fê, ela dentro de nós, ela é uma construção de sentimentos e emoções, que emoção e sentimento ela tem um pouquinho de diferença. A emoção ela é mais involuntária, ela é dessa parte, quando a gente estuda a neurociência, a gente entende um pouquinho melhor sobre essa situação, que eu não vou entrar no mérito. E o sentimento é a maneira que você cognitivamente interpreta aquilo para conseguir manifestar o comportamento. Então, para eu começar a sentir essa gratidão de uma maneira espontânea ou fluida, eu preciso começar a praticar minha parte cognitiva, sentir prazer em fazer aquilo, né? Eu falo que deixa a dopamina liberar aí no cérebro, que vai trazer motivação e prazer. E aí você vai ter aquele comportamento, ele vai se ajustando, porque você está nutrindo e mostrando para sua mente que é assim que você quer agora, né? Uma das coisas que as pessoas fazem, que eu acho que é válido dizer, Fê, é confundir um pouquinho o obrigada com a gratidão. Né? Ou a palavra agradecer ou agradecida por gratidão. Não tem nada de errado, por exemplo, né? É um protocolo social que a gente costuma dizer, né? No final de um e-mail, você... gratidão, as pessoas colocam dentro de um post, hashtag gratidão. Não tem nada de errado em fazer isso, mas a gente não está experienciando, como eu falei no começo. Então, cabe outras palavras, por exemplo, caiu um objeto, alguém pegou para mim, muito obrigada. Ou me deram um lugar na fila, agradecida. Agora, para eu falar gratidão, eu preciso realmente experienciar e sentir o que é isso. Né? Não é só uma palavra. Não, ela é como você colocou no seu post, é um sentimento. O chakra, fala um pouquinho pra gente sobre o chakra cardíaco, né? O Anahata, fala pra gente, o que acontece? Como assim? O que acontece quando a gente sente aquela alegria espontânea, aquela gratidão, né? O que acontece nesse chakra? Ele se expande, Você ativa ele, mas você ativa de diversas formas, né? É que ele, engraçado, né? Quando nós passamos por esse processo de ampliação da consciência, que é através da meditação, né? A energia, ela ativa todos os chakras até o alto da cabeça. Mas depois que se ativa o chakra lá de cima, o coronário, né? Com a meditação, essa energia ela se aloja no Anahata, no coração, né? No chakra do coração. Porque nós somos muito sentimento, né? Nós somos o que rege a nossa existência. A gente acha que é razão, né? Mas na verdade são os sentimentos, as emoções, né? E é engraçado porque também o chakra, não sei se é porque se aloja nesse local. Quando você vai atingindo os estágios mais evoluídos de consciência, você começa a ter mais realmente amor, né? Um amor incondicional, sem razão, sem explicação. E com certeza a gratidão vem junto, né? Eu acho que eles estão muito atrelados. Não sei se era essa explicação. É maravilhoso. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque quando ele está ativado, a gente sente essa sensação, né? De alegria e amor incondicional. Uhum. Então, existem ferramentas, eu acredito nisso, e mecanismos que auxiliam a gente a trabalhar também isso no dia a dia, né? Você induz o seu organismo a praticar isso. Por isso as pessoas que praticam são mais felizes, eu falo. Com certeza. E é engraçado que eu acho que também, assim, é a gratidão que faz com que você vibre numa sintonia tão positiva que você acaba atraindo as boas coisas. Parece que cria assim um escudo de proteção, né? E aí qualquer coisa, não é o Monte Poliana, não. Claro que não vai te deixar invulnerável, né? Mas é mais provável que boas coisas retornem do que aquelas coisas que a gente não esperava que acontecesse, sei lá, né? As coisas piores. Enfim.
é a maneira que a gente ressoa, né? Eu costumo dizer que a gente impacta o todo, a maneira que a gente vibra. Então, se eu sou uma pessoa introspectiva, eu sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa que não pratica esse sentimento com frequência, eu vou entrando no modo estresse, né? O estresse emocional não permite que a gente sinta isso, porque é uma frequência muito diferente disso que a gente está falando, né? A gratidão, ela tá ali entre o amor incondicional, como você falou, né? E a alegria. Eu falo que a alegria, às vezes, ela é mais forte do que o amor. Tenta sentir amor incondicional triste. Ah, eu amo aquela pessoa. Né? Então a alegria está ali no meio. Então ela tá, essa ressonância da alegria, ela faz com que a gente sinta isso. Então, quando eu sinto gratidão, eu fico feliz pelo outro. A gratidão tem muito a ver com reconhecimento do esforço que o outro fez, reconhecimento pelas atitudes, pelo que aconteceu, pelo esforço, pelo nosso esforço. Então, é o reconhecer toda essa trajetória, esse contexto. Por mais que não tenha saído como esperado, mas reconhecer. E isso traz gratidão. Não, reconhecer. E reconhecer então, é importante. Eu acho que todo mundo precisa, né? Porque, bom, sei lá, eu acho que é até uma motivação, né? Do tipo... Porque muita gente reclama assim, a pessoa mal agradecida, né? Do tipo, você fez tanta coisa por aquela pessoa e ela não reconhece, né? Mas se nós pensarmos, né, pôr a mão na consciência, a gente de vez em quando, sim, mal agradecido, esqueceu de agradecer, ou nem lembrou, nem percebeu o bem que a pessoa fez, né? E eu acho que quando a gente começa a exercitar isso vai parando, a gente deixa de ser um mal agradecido, não é? Bem que às vezes acontece, né? Mas isso fica presente, né? E realmente deixa as coisas mais leves, não é? Eu acho que vai além também, né? Se o outro ainda não chegou nesse nível de reconhecer ou de retribuir, não é por isso que não vai existir a gratidão, porque a gente precisa parar de exigir do outro aquilo que a gente quer sentir. Reconhecer também que nós demos o nosso melhor, que foi a sua melhor intenção, né? E dentro de você se sentir grato por isso. E aí muda a coisa, porque eu paro como se eu desse a responsabilidade para o outro para me sentir assim. Eu passo a me sentir assim. É você com você, né? O externo não tem a capacidade de fazer isso se você não permitir. Exato. Eu costumo dizer que só entra para dentro que você permite. Então o externo não tem esse poder. É você que determina como você quer. Ah, Dani, mas olha a pandemia, como que eu vou me sentir? Tem como se sentir, olhar diferente, né? Olhar, como a gente já comentou na outra live, com uma solidariedade. Olha quantas coisas a gente está vendo diferente. Olha, a gente não fazia live? Poxa vida, quanta coisa a gente tá... se sentir... E exatamente esse novo olhar. E não é só o olhar do pessimista, ou do estresse, ou não deu certo, ou falta, ou só quando aconteceu. Não faz sentido a gente viver dessa maneira. E tem vários exercícios que dá pra gente fazer, que aos pouquinhos vai ajudando a chegar nesse estágio. Porque é de pouquinho. Até o organismo se acostumar, que eu falo. Não polariza tanto, eu não faço nunca. De repente, gratidão. É tudo não dá, né? E cadê o sentimento aqui dentro, né? Aí não vivencia, exato. Tem um exercício muito legal, que é uma brincadeira que a gente faz. Se você achar bacana, eu posso passar agora rapidinho? A gente que a gente combinou, mas não é para quem ficar na live até... Não, é um outro. Vou passar dois. Aquele que a gente combinou e esse aqui é outro. Ah, então tá bom. Tem um exercício que a gente faz assim. Todos os dias, por um mês, eu vou fazer isso. Eu vou, antes de dormir, escrever por um mês. Em um papel, dizem, né? Os estudos explicam que escrever é um pouquinho diferente de fazer no computador ou no celular. Então, eu vou pegar um papel e eu vou escrever no dia 3 coisas porque eu fui grata. Então, eu posso colocar coisas singelas, coisas que não aconteceram, eventos, mas eu fui ali grata. E o porquê eu fui grata por aquilo. Então, 3 coisas e 3 porquês para cada coisa, por um mês. Né? Isso é um experimento que a gente faz, é um estudo interno, para daqui um mês, para você se perceber o quão diferente você está por conta de estar se forçando e até se permitindo a fazer isso todos os dias. É bem interessante. Então, quem quiser brincar e um pouquinho experienciar,
3 coisas todo dia antes de dormir. O porquê que você foi grato por essas 3 coisas. Ah, legal. Né? E aí você, nossa. E Aí no todo final tem dia, outro, que ele né? é bem legal. Hã? Não, esse é para quem ficar até o final. E com certeza, sempre vai haver alguma coisa excelente, né? A, a Juju falando que é o experimento da psicologia positiva. A Juju devia entrar aqui na live também para falar um pouco. Entra, Ju! É, E é isso. psicologia positiva fala muito sobre isso, muito legal. Uhum. Sim. Ah, interessante. E com certeza, sempre vai haver pelo menos 3 coisas. Eu acho que no começo é até difícil lembrar de 3 coisas, mas com o tempo eu acho que você vai já lembrando de 5, de 8, de 10, né? E isso dá realmente uma leveza, né? E a gente percebe, acho que deixa de ter aquele pessimismo de sempre ver mesmo o lado vazio do copo, né? Daquela coisa, só as coisas ruins acontecem comigo. E aí acho que até desaparece aquele hábito de sempre reclamar, né? Por que fizeram isso? Porque, poxa vida, eu acho que não é possível que só tenha eventos ruins no dia de uma pessoa, né? E eu acho que acabar com esse hábito de reclamar, de ficar, né, falando das coisas, eu acho extremamente útil, porque a gente falando até de vitimização, né, de tudo acontece comigo, a pessoa que tem o hábito de reclamar, ele se coloca sempre no papel de vítima, sempre no papel de uma pessoa impotente para resolver qualquer coisa, né? E isso não tem como você ter sucesso, felicidade, paz de espírito, seja lá o que for, com esse tipo de mindset, né? Então, eu acho que é uma coisa incrível, não tem nada a ver com... Tudo bem, né? As religiões têm essa coisa, né? Mas não tem nada a ver com qualquer tipo de crença nem nada, né? Basta Não, você pensar no que aconteceu até... Tá vivo até hoje, puxa vida, não é uma vitória? exato. Sim, isso é cientificamente comprovado, que a gratidão gera vários benefícios para o organismo e a pessoa tem a tendência, como eu falei, a expandir por todas as áreas da vida. A gente quer terceirizar isso para a sociedade, terceirizar isso para as pessoas, né? E eu acho interessante que você trouxe, porque quando eu reclamo em demasia, ou quando eu me torno, né, por consequência, vítima dessa reclamação, percebe como o nosso criticismo ele está exacerbado, ele tá o tempo inteiro, o olhar da sua vida é crítico, né? Então tá errado, tá certo, se não fosse essa situação eu não estaria assim, ou se o outro não tivesse... É sempre na crítica, né? Então, quando a gente está com o crítico ativado, a gente ativa a nossa autossabotagem, a gente ativa o estresse, a gente vai se autossabotando a ponto de ter um desânimo e não acreditar no merecimento, como você colocou, a ponto de acreditar que não é possível para mim. Né? E tudo é foco. Você está dando foco no problema ou na solução? É simples, Aquilo né? que você dá foco cresce, né? O problema cresce se der foco no problema. Dani, mas é muito complicado, porque eu tenho filhos, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho tantas coisas durante o dia. Tá, qual é o seu foco? Né? Então, a proposta, o foco é olhar também o outro lado. Então, esse é o foco. Reclamar não faz parte desse foco, então joga fora. É dar foco, é levantar o bumbum do sofá e fazer, é dar foco. Sim. Não tem como a gente conseguir resultados sem ações, tem que praticar. Mas é tão desafiante eu falar que eu sou agradecida, então você não está experienciando de fato, porque é o sentir. Sim, né? Essa belezura. Oi? É sentir essa belezura, eu falo. Sentir essa belezura. A Dorô tá falando aqui que é muito mais fácil reclamar do que a luta. Como a gente claro que é mais fácil. Como a gente estava comentando, né? Mudança, você mudar trabalho. Não é assim, vai ser fácil, vai ser com uma professora aqui do método, vai ser com a Dani, que vai fazer assim, pronto, mudou. Não,
depende do nosso empenho de autoobservação, de autoestudo e se pegar, né? Do tipo, opa, tô reclamando, vamos parar, né? Opa, é o prestar atenção. Nuvenzinha negra, vamos espantar. A gente vive muito aleatoriamente, assim, deixa acontecer, né? A gente fala do flow, deixa fluir, tô aí. E se a gente não presta atenção, eu falo até na parte cognitiva, ou seja, na interpretação que você está dando para os acontecimentos, eu não vou ter a percepção que eu sempre reclamo ou que eu vejo a vida assim. Eu tenho feedbacks assim, mas eu não percebo assim, porque você não presta atenção. Eu só sinto, e aí eu fico nesse sequestro emocional. Aí eu penso nessa parte cognitiva, reclamo e volto ao comportamento. É um ciclo vicioso, eu não saio disso. Eu fico viciado no hábito ruim. Então, para mudar, tem que fazer diferente. E aí gera um incômodo, porque, mas roubaram meu carro. Como que isso tem de positivo? Pois tem de positivo. Eu tenho que ter a fazer. Não tem nada a fazer. Tem coisas que não tenho o que fazer. E aí eu vou ficar me vitimizando até quando? Ou eu vou juntar forças para conseguir conquistar de novo. Eu vou agradecer por eu ter energia e saúde para continuar produzindo. Eu tenho uma família com saúde. Porque eu vou agradecer pelo quê? Além disso, eu vou ficar presa naquele momento, naquele looping, não saio daquilo, né? Então, não precisa. O De Rossi tem uma historinha muito bonitinha sobre foco e concentrar em si e não nos outros, né? Ele conta assim que é aquelas coisas de ashram, né? Do mestre, do discípulo. E teve o discípulo que chegou e falou assim: eu não vou mais ficar aqui porque as pessoas fazem tudo errado, fulano ali suja, as pessoas não praticam direito, eu vou sair daqui. Aí, né, o mestre chega e fala: mas você me faz só uma coisa antes de você sair? Você pega esse copo d'água, enche até a boca, e aí você dá uma volta pelo ashram sem derrubar uma gota de água desse copo. E aí ele fez, né? Não entendeu nada, mas fez. Pegou o copo d'água e saiu andando lá, bem devagarinho, né? Para não derramar nenhuma gota, porque estava na borda a água, né? Aí, quando ele chegou, pronto, mestre, fiz o que você queria. E você viu alguém reclamando? Não. Você viu o outro lá fazendo errado? Não. Por quê? Porque ele estava focado no que ele precisava fazer e não estava lá prestando atenção no cicrano, prestando atenção no outro. Então, não tem o que reclamar, né? Presta atenção em si, que você vai achar as respostas, né? Que você vai achar a força, a determinação, a criatividade para fazer o que quiser, né? Eu sempre brinco com os meus alunos. Você acha que você não tem força para se manter? Tá lá dentro de você, procura o que você acha, você vai ficar, né? E é isso, é ficar lá olhando pro copo d'água e não ficar, nossa, né? Mas fulano fica muito mais que eu, nossa, ele não tá nem cansando. Não é para ficar pensando nos outros. Pense em você. Né? Muito bom. É isso, né? E para fazer crescer, aparecer, florescer a gratidão, pense em você. Não fica lá se comparando, não, mas, poxa, olha, o cicrano consegue ganhar muito mais do que eu. Olha aquele lá que, né? Meu, né? Procura dentro de você que você vai ter um resultado, né? E não vai ficar se comparando com esse, com aquele lá fez errado e ele se dá bem, né? Então, não é isso. É focar no que interessa, como a gente falou. O que a gente foca é o que cresce. Nossa, fantástico. É isso mesmo. Porque quando a gente foca no que a gente precisa, a gente está prestando atenção, né? E é esse o meu foco. Então, o que não serve, sai fora. Eu paro de querer e eu começo a observar pequenos avanços quando eu faço isso. Sim. Porque a tendência a reclamar e estar no externo, eu não consigo sentir nada disso porque eu estou sempre no macro, eu não estou olhando o micro, eu não consigo valorizar pequenos atos ou pequenos avanços das pessoas porque eu não presto atenção nem no meu. Sim. Então é bem interessante. Adorei. Tem mais gente que precisa andar com um copo com água por aí, eu acho. Tem mais gente que precisa andar no copo com água.
Ai, ai. Eu acho. Vou colocar isso nos meus treinamentos, quando a pessoa chegar o primeiro dia, eu falo, leva esse copo com você. Dá uma volta, né? Tá Semana que reclamando. vem não quero. Semana que vem nem uma gota cai fora desse. É, eu já Ai, tentei fazer isso, mas molhou o EVA, não deu certo. ai, prejuízo. Ô, Fê, eu costumo pensar, né? Como sentir-se com bom humor, alegria, ou ter a gratidão com coisas, por exemplo, que não saem como esperado. Então, bati o dedinho na quina da cama. Você não vai falar assim, Obrigada, Quininha da gra, cama. gratidão por essa dor. Como fazer essa polarização de sentimentos, né? Como a gente trabalha isso? Boa Porque a pergunta. tendência a dar essa topada é você entrar num, né? Ou acordou mal-humorado, levar o dia naquele asco, naquela sensação ruminante, né? O dia todo. Como a gente faz com a gratidão dentro disso? Não tem como, né? A gente conseguir. Dessa forma não funciona. O Sim, que você mas, acha disso? por exemplo, então, essa coisa quando você começa a fazer esse trabalho de se observar, né, de autoconhecimento, você percebe que você não está sozinho no barco, né? Do tipo, só isso acontece só comigo, né? Ou, por exemplo, putz, acordei atrasado, tá chovendo, né? Eu tinha um compromisso, já vou chegar atrasado, e aí já aquele mau humor, né? E, e aí, se você não ser honesto, né? Tipo, putz, então eu vou ligar lá pro fulano e não inventar uma história do tipo, olha, meu pneu furou, né? Não sei o quê. Não, eu falo, olha, eu realmente acordei atrasado, não vou conseguir chegar, né, no compromisso. Porque ainda tá chovendo, então tô aqui no meio do trânsito, né? Em vez de inventar a desculpa, né? Seja sincero. E geralmente a gente percebe nessa sinceridade que você não está sozinho, né? E a pessoa vai falar, puxa, sabe que eu também estou preso no trânsito, eu também já estava pensando em falar com você que eu vou atrasar. Então, no fim, você percebe que as coisas não acontecem só com você, não é só você que chuta a quininha na cama, todo mundo chuta, né? Não é? E é isso. Então, você percebe que então, esse amor que acaba aflorando, né? Você percebe que é porque você sente a humanidade em todos, né? E não só né? E isso é o que dá a gratidão, né? Porque, pô, nós estamos juntos, né? Nessa pandemia mesmo, nossa, eu comi pipoca com os meus filhos e tem casquinhas de pipoca na garganta. Não, não vai morrer no meio da live, eu não consigo Não, cair, pelo amor de Deus. estou lutando aqui para manter viva. Nessa pandemia mesmo, né? O que acontece que eu observei muito nos empresários é que eles se sentem sozinhos, que eles acham que os problemas são só deles. E não, tá todo mundo com dificuldade, tá todo mundo faturando menos. E por que não ser sincero com o seu fornecedor, com o seu cliente, falando: olha, eu não tenho como pagar essa fatura, vamos renegociar um aluguel, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? E quando você tem uma genuinidade, né? Uma autenticidade, né? Existe uma solidariedade, né? E aí e isso faz através da gratidão? Sim, é através. E isso gera gratidão? Gera. Então você não sabe de onde começou, né? E então as pessoas acham que elas estão sozinhas, né? Que ninguém está passando pelo mesmo que eu passo. Estão sim, né? Se você começar a conversar, se você começar a trocar ideias, né? Você vê que muita gente está passando pela mesma coisa com que você está e para, né? De só olhar para o seu umbigo, só eu que tenho problemas, né? E eu acho que isso é também transformador. Vem da gratidão?
pode ser que venha, né? Mas vem com essa coisa de você olhar com as pessoas de uma forma não como se estivesse se defendendo delas, né? Mas se unindo, tendo solidariedade com ela, né? Olha que fantástico, é isso aí. Né? E aí é que vem a gratidão pelo grupo social que você pertence, sei lá, pelos amigos, pelos parceiros, né? Quando você baixa a guarda, para de achar que tudo é uma ameaça, né? E vê que as pessoas são como a gente é, né? Ah, mas aquele cara, ele tá lá no cargo de diretoria super importante. Mas ele sente raiva, ele sente paixão, ele sente tristeza, a mesma coisa, né? Perfeito. Né? Isso. Eu acho fantástico estar falando sobre isso, Fê, porque se a gente tem pratica, né, tem uma gratidão ativa, a gente desenvolve esse sentimento de sinceridade, de reconhecermos que somos humanos, que também sentimos dor, mas é o tempo que você vai ficar naquilo é muito menor. Você vai preservar ou ter escolhas por soluções mais sinceras, porque você também vai ter um olhar mais condescendente, mais benevolente, né, para o outro quando aconteceu ao contrário, é uma troca. Então a gente para de ser tão rígido com isso. Então essas atitudes de dizer a verdade ou de simplificar as coisas, ou tirar o peso, não posso errar, você para, né? E isso deriva de uma atitude realmente ativa. Eu vou fazer diferente no meu dia a dia, porque se eu tenho estímulos ou gatilhos diários negativos na minha vida, eu não consigo chegar nesse estado. Mas olha quanto você se trabalha, o quanto eu me trabalho todos os dias para tentar fazer um pouquinho melhor do que ontem, né? E aí a gente vai conseguindo um estado mais perene, ou que tenha menos oscilação para chegar nisso. Então, sim, né? E ser grato por conta dessa trajetória que não é tão simples, mas a gente chega nesse estágio que você colocou diário, ou seja, de mais tranquilidade, de mais autorresponsabilização, por conta dessa atitude ativa. Eu faço todos os dias, eu reconheço a evolução em cada situação, e não é porque eu acordei atrasada ou me machuquei que acabou o dia, o estresse subiu, já perdi, e aí eu entro em ressonâncias muito desproporcionais daquela que eu quero, que é a plenitude. Então, na verdade, plenitude, felicidade ou outras coisas mais nesse nível, elas são consequências de comportamentos que você manifesta. Não é mágica. Não é, você não vai na loja e compra felicidade. Não. É um estado é um estado, é a sua essência que transborda isso, é o que tem dentro. Sim, sim. Então... Eu gosto muito do livro do Mo Gaudat, que chama-se A Fórmula da Felicidade, que também foi uma recomendação da Júlia, né? E achei incrível esse livro. E ele fala que a felicidade é a sua configuração original de fábrica. Né? Que a gente nasce com ela, né? E você percebe realmente as crianças pequenas, os bebês, não importa se não tem um braço, se não tem roupas caras, se o lugar tá limpo, ele tá lá brincando com a meia dele, tá super feliz, tá rindo por causa do bonequinho que tá girando. Quer dizer, então esse é o nosso estado natural. E aí a gente vai crescendo e vai colocando condicionamentos, crenças, né, de achar o contrário, de pensar o contrário. Mas não, isso está lá dentro e isso é só a gente encontrar a configuração, né? Porque foram feitas tantas atualizações no sistema. E a configuração atual natural, né, vai perdendo. E realmente eu acredito que é isso mesmo, né? Não depende de ninguém, né? De situações, de ninguém. É você que escolhe, né? E ele tem... Exato. Eu achei assim que ele tem muita propriedade, o autor tem muita propriedade para falar sobre felicidade, porque ele resolveu escrever esse livro quando, por um erro médico, o filho dele morreu. Eu falei, gente, então se depois de uma catástrofe dessa ele consegue ainda escrever um livro sobre felicidade, então ele tem
autoridade para falar do assunto. Quem fala bastante sobre esse tema é o Pat Adams, né? Ele vivenciou várias coisas ruins. Sim, sim. E ele manifesta isso no dia a dia dele e ele fala muito sobre isso. É uma escolha. Você escolhe se você quer ter uma vida de lamentações ou você quer sorrir para as coisas que acontecem. É uma escolha. Então, tudo é a partir do momento que você escolhe. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai acender a lanterna por você. Foi por isso que eu falei. E olha que interessante. Na cabeça. No botão. Eu não sei, põe a tomada, acende essa lanterna. Uhum. Você sabe, Fê, o exemplo que você deu eu acho interessante porque a criança ela tem a maestria de estar no presente. Ah, sim. Ela está sempre no momento presente, com certeza. Então, eu não estou ansioso, estressado com o futuro, potencializando possibilidades aí lúdicas, futurísticas, sei lá, eu falo alucinações, né? Catastrofizando os cenários, não estou distorcendo nenhuma realidade, eu não estou me culpando por um passado que não saiu conforme a expectativa, eu estou simplesmente no meu presente, vivenciando aquilo, e por isso elas conseguem ter esse estado, porque elas contemplam cada ação, elas prestam atenção, elas valorizam cada, o brinquedo não sei, mas olha que lindo, ela não vê aquilo como uma expectativa, ela simplesmente vivenciou. Sim. Então, por isso é gratificante ver, né, a criança, o comportamento, né? Quando você fala, com a terapia cognitiva comportamental, eu pude atender pré-adolescentes, né, em algumas situações que já querem ser atletas, que já estão em competições, e é incrível, né, o que esses pré-adolescentes se predispõem em relação à mudança comportamental. Ah, sim. É uma decisão, isso não me ajuda, tá? Que eu faço para mudar? E aí elas praticam, e aí elas querem, e é assim, é muito rápido a questão cognitiva, porque ela se permite, ela escolheu mudar, ela entendeu que não dá certo, e não tem nada de errado para ela fazer diferente, ela só quer realmente ficar melhor com aquele sentimento em relação ao que ela está enfrentando, e ela não pensa lá em ser campeão mundial, não, ela quer estar feliz ali competindo, ela quer se sentir bem, ela quer se superar, e é isso. É por isso que é mais simples, eu digo, porque é a permissividade, a pessoa ela tá apta, ela quer, é uma escolha. E é muito incrível quando você compara com mapas, né, neurais um pouco mais rígidos, de mapas mentais aí de muitos anos de condicionamento. Então é interessante, essa parte empírica aí. Com certeza. O pessoal até ilustrando aqui que o bebê se ama tanto que gosta até mesmo do próprio cocô. E é verdade, ele fez aquilo, olha que maravilha. E aí, né, vem os pais ensinando, não, isso aí é ECA, credo. E aí, tadinho, né? Ele que tinha orgulho daquilo que ele fez. Bom, como manter então vivo, né, a gratidão no dia a dia? A gente já está chegando nos 15 minutos finais. Será que dá tempo, Dani, de você explicar aquela coisa super legal? Dá sim. Medalha aqui. Funciona, né, Fê? É bem interessante. Uhum. Bom, como eu falei, para a gente conseguir ter isso permanentemente na nossa vida é treino, não é mágica. Então eu preciso ter aí um sentimento de predisposição a querer fazer isso, entendendo que vai me causar vários benefícios. Isso não é, como você falou, crença, nem coisas lúdicas, nem isso daí é ciência. Então é comprovado, então por que não eu vivenciar isso? Então, são pequenas ações que vão te levar para isso. Essa atividade, essa experiência, como eu falei lá no início da live, é válida. E uma outra que a gente costuma falar é fazer o seguinte: nós vamos fazer uma lista de 10 coisas por que você é grata. Eu vou selecionar muito bem essas 10 coisas nessa listinha, né? Aí, se você quiser colocar até no celular, porque eu preciso que você tenha acesso a isso quando precisar. Então, quem quiser fazer agora, já tem aí, já aproveita que está com sentimento bom, já vai fazendo. Então, aproveita a inspiração, pega um papel, uma caneta. Sou grata. Então, já coloca por 10 coisas a gente vai precisar, né? E aí você vai escolher um objeto aleatório. Pode ser qualquer coisa.
Dani, Pode ser pode qualquer coisa. ser, não, mas assim, a gratidão pode ser qualquer coisa também, né? Do tipo, Qualquer eu sou coisa. uma pessoa saudável, né? Tipo, né? Porque as pessoas não percebem aquele básico, né? Aquele, É. nossa, eu estou, hoje acordei vivo, não acordei, né? Não deixei de viver, né? Passei a noite. Sabe uma coisa até, desculpa, que veio agora na mente, que as pessoas não agradecem, eu falo que isso como seria se eu não tivesse isso, né? A visão, A visão. né? O olho, nossa, como seria se eu não tivesse a visão? Tem pessoas que não têm, como que elas, é muito mais desafiante, tem que desenvolver outros sentidos, então, né? Então, graças por pequenas coisas, nessa lista você pode ter, eu sou grata pela minha família, sou grata por ser perfeito, sou grata por ter saúde, sou grato por ser inteligente, vamos parar de demagogia, vamos reconhecer o que somos, não é É, mesmo? Sou grata por ser próspero, sou grata por ter uma casa confortável, ou ter um certo conforto, por não passar necessidade. Vai mais que 10 se bobear, mas eu quero 10. vai, com certeza. No início da prática, né, que tem a parte da retribuição de energia, né? Que, poxa vida, é um momento de gratidão, né? Você tem alguém te ensinando uma coisa muito legal, que tem um professor por trás que ensinou isso. Você está grato, faz, né, o puja, né, que a gente fala, ao local da prática. Poxa, você está num local em que você pode ficar de olhos fechados. Não é qualquer lugar que você pode ficar de olhos fechados, né? E segurança, Em né? E segurança, silêncio. confortável. Então é muito louco. E também até realmente ao seu próprio corpo que abriga a sua consciência, é seu veículo de interação com o mundo. E olha que perfeito que, de forma perfeita, tá bom, vai, pode ser que não seja tão perfeito, mas que forma excelente de interagir com o mundo. E realmente, se eu não tivesse a visão, eu estaria com um desfalque aqui, né? Mas mesmo aquelas pessoas que têm todas as dificuldades, como nas casas André Luiz, que eu fui visitar com a Doroti, que está aqui na live. Poxa, eu conheci um senhor lá que ele não falava, ele não conseguia escrever, ele não conseguia se comunicar, mas ele escreveu um livro. Né? Eles tinham uma cartilha que ele olhava para o local e aí selecionava a palavra e a pessoa que ajudava ia escrevendo. Escreveu um livro com a experiência dele, né, de faltar aos recursos de interação com o mundo, e ele mesmo assim escreveu um livro e a gente reclamando né, de coisas pequenas. Eu me senti péssima. Falei, poxa, eu não vou mais reclamar de nada, né? Porque ele conseguiu escrever um livro. Eu nem sei o que escrevi. Então, Ai, olha só. E certamente ele não se compara com ninguém. não se Ele não fica compara. reclamando, criticando. Não. Ele foca naquilo que ele precisa para ter ali um bom dia com uma condição confortável, não é? Sim, sim. Tinha Exato. dificuldades para respirar, mas mesmo assim escreveu o livro, né? Bom, então vamos voltar à lista. A gente está dispersando. São 10 coisas, né, que a gente escreve. Você me fez lembrar da minha prima, sabia? É? Minha prima faleceu aos 22 anos. Ela tinha hidrocefalia, ela nasceu assim. E aí o médico disse quando ela nasceu que ela ia ser um vegetal. E aí a minha tia, com muito esforço e decisão, disse: não, eu vou dar todos os meus esforços para que ela tenha uma condição de vida. Sim. E foram feitas inúmeras cirurgias e ela teve toda uma vida aí de bastante evolução. E ela é uma pessoa inteligentíssima. Ela se tornou, ela fez faculdade, ela se tornou assistente social, Nossa. né? E ela enfrentou preconceito, ela enfrentou muitas coisas e ela era muito grata por tudo que acontecia na vida dela, né? E ela passava por muitas dores, por muitas coisas, muitos exames, e ela dizia assim para mim, ela não reclamava. Ela dizia, às vezes cai uma lágrima, mas está tudo bem, faz parte do meu processo. Uau. Eu falava, uau, eu falava isso, uau, né? Quem é essa pessoa? Ela Nossa. entendia que fazia parte, ela era grata pela médica que estava cuidando dela com responsabilidade, por ter ali a assistência, por ter a mãe que deu, né, essa energia e a minha avó para cuidar, enfim, ela era uma pessoa incrível, você me fez lembrar dela. Né? Muito Muito legal. bom. E aí isso me lembra de outra coisa, que é, as pessoas têm essa deficiência de ter
um delay, né? Um atraso na gratidão. Você só valoriza aquelas coisas que você não tem, né? Ou quando perdeu, né? Exato. Olha Então, só. tem um delay, né? Nossa, eu acho que esse é mais um motivo para ser grato, né? Não me falta nada. É, porque só tem o delay. E tem delays severos, que aí você tem o remorso depois, que também não é um sentimento de ressonância positiva. Olha só, então vamos ter uma gratidão ativa, né, gente? Vou começar a anotar, começa com a lista, 10 coisas porque eu sou grata. Já beleza. Tá crescendo. Pronto, tenho a lista. O que a gente vai fazer? Eu vou escolher um objeto aleatório, pequenininho, que eu possa, mulheres, levar na bolsa, ou consigo, ou que você use sempre. Por 10 dias vamos fazer isso, pelo menos, tá? Homens, pode ser alguma coisa que dá para colocar no bolso, então uma pedrinha, né? Uma medalhinha, um brinco que você vai usar todo dia. Por quê? Nós vamos usar esse objeto como um gatilho. Então, vamos combinar assim o desafio. Todas as vezes que eu tocar sem querer nesse objeto, então enfia a mão no bolso, toquei. Eu vou ter que falar 10 coisas, porque eu sou grata naquele momento. Então, às vezes é um momento que eu tô toda atrapalhada, eu não consegui mais que 3. Aí você consulta a lista. Mas tem aquele momento de dizer 10 coisas. É uma gincana, eu falo, né? Então, você vai parar naquele momento e vai agradecer por 10 coisas. Então, vai olhar ao seu redor, vai olhar para você 10 coisas. Se eu não tiver esses acessos, não conseguir naquele momento, eu tenho a lista para me dar esse suporte. No final de 10 dias, até a colinha. No final de 10 dias, é interessante você fazer aí uma análise de como você se percebe depois desses 10 dias. Assim como esse que eu falei lá atrás, de um mês. Como você se percebe depois disso. Dá para continuar? Eu tenho gente que fala, 10 dias que nada, tô levando isso pra vida. Toda vez eu... E aí você vai acostumando o seu organismo a disparar, né, esses hormônios que trazem tanto bem-estar, você vai acostumando essa parte química, nessa orquestra química dentro do seu organismo, a vivenciar, experienciar mais isso. Né? Por mais que nos primeiros dias seja só dizer, mas presta atenção por que você está agradecendo. Isso contribui muito para que você pratique essa gratidão ativa. Então... é bem interessante. Depois quem fez aí me conta. Entra lá no Instagram. Fala, Dani, muito legal. O que eu tô sentindo? Começa a trazer mais essa sensação para a sua vida. E sem isso a gente não realmente não experienciando isso, a gente torna tudo muito perde ou ganha. É tudo muito mecânico, né? Sim. A gratidão ela traz um temperinho aí na vida. Com certeza. E esse exercício faz com que você tenha a gratidão de uma forma mais ativa mesmo, não é? Ou não? Espontânea, no começo vai ser um pouquinho mais forçada, mas é ativa. Eu quero falar aquilo, eu quero pensar sobre aquilo. Então, você tem a parte do emocional, ele vai vindo, mas você está ativando a parte cognitiva, que é dando um sentido para aquilo. Por que eu estou fazendo? Eu me comprometi a fazer esse exercício, eu quero me perceber diferente para ver se dá certo. Então, é fazer, eu quero fazer. Aí tem que ser feito com vontade, não adianta... fazer. Eu esqueci de estar a lista. Agradeço por texto, agradeço... Passa, depois você me conta. Quero saber 10 também. dias. Dani, nós temos 1 minuto e meio restante. Voa, né? Não, nossa. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu espero ter contribuído aí. Obrigada, né? Foi sempre um prazer. Você me convidou dessa vez, Dani? Foi dessa vez foi eu que convidei. Verdade. Porque a gente tá falando sobre esse tema, verdade. E aí, por que não falar para as pessoas? Pura verdade. Amnésia. O delay. Então, gratidão. Não, eu sou muito grata, né, por ter essa oportunidade de conversar aqui com você sempre. É uma delícia, a gente dá muita risada. Aperta os parafusos juntas, tá ótimo. E é isso, temos 1 minutinho, se alguém quiser perguntar, fazer uma observação, contar em alguns segundos a sua história de gratidão. A gente pode ir respondendo depois, né? Deixa aí pra depois. Gente. Sim, com certeza. Valeu, Fê. Então, nós já encerramos em 35 segundos antes,
né? Senão vai, clac, corta. Cortem as cabeças. Corta É as cruel o cabeças. Instagram, né? É. É, é Então, isso aí. Hashtag ingratidão pro Instagram. não, é. Então, obrigada a todos que participaram. Obrigada, Dani, pelo convite. Obrigada, meu amor. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite Tchau, pra gente. todos. Beijo, beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.